Ok, muito bem. Então, o intuito dessas aulas é apresentar vocês alguns fatos interessantes, conexões diversas entre a geometria e a álgebra. Vamos começando a falar com algumas informações do tipo administrativas, que não estão muito relacionadas com a matemática. Bom, em primeiro lugar, o que eu vou tentar de fazer vai ser o seguinte: vamos ter descansos cada 20 minutos aproximadamente, entre 20 minutos a meia hora. Esses descansos vão ser de 5 minutos aproximadamente. Nesse momento, vocês podem fazer todas as perguntas ou questões que vocês tenham. Podem fazer tanto pelo chat, ou também pode abrir o microfone, se quiser. Ok? E bom, toda pergunta é aceita. Nenhuma pergunta é ruim, nenhuma pergunta é doida, tudo é permitido perguntar, ok? E eu vou tentar fazer meu melhor esforço por responder. Eu não tenho todas as respostas, mas se eu não saber alguma coisa, eu posso procurar e a gente aprende juntos, tá bom? E bom, se tiver alguma pergunta administrativa, sei lá, tipo certificado da disciplina, se vocês querem saber sobre a lista de presença ou alguma outra coisa do jeito, a gente pode falar disso no final, tá bom? Para não interromper a teoria, ok? E bom, essas aulas eu vou tentar de gravar elas e vou postar após disso no meu canal no YouTube. Eu vou passar depois para vocês o link da lista de reprodução. Também, no final de cada aula, vou tentar de passar referências, mas agora eu estava pensando que talvez seria melhor eu criar uma pasta no Google Drive ou algum link onde vocês possam acessar diretamente os livros, os conteúdos, para que fique ainda mais fácil você acessar as referências. Mas eu já quero adiantar uma coisa, é tipo, uma das principais fontes de referência que eu usei para construir muitas dessas coisas é a Wikipedia, sabe? Talvez não seja o lugar mais formal, talvez, para ter informação, mas é um lugar ótimo para começar a aprender alguma matéria. Eu já vou falar disso depois, mas, bom, em resumo, eu vou passar referências para vocês e espero que vocês tenham o tempo de ler e de perguntar para mim ou outras pessoas sobre qualquer dúvida que vocês tenham. E, além disso, eu vou passar a lista de presença, provavelmente no último descanso, ou talvez pouco antes de terminar a aula, para vocês preencherem. E qualquer pessoa pode receber um certificado. Não somente as pessoas que fizeram a inscrição, mas qualquer pessoa que preencher a lista de presença em cada aula vai conseguir obter o certificado pela disciplina. Tá bom? Ah, bom, então vamos a continuar agora, já falando sobre coisas matemáticas. Lembre que vai ter um descanso daqui a uns 20 minutos aproximadamente, 15 minutos então. Podem guardar suas perguntas para esse momento, mas se for alguma dúvida muito, tipo uma coisa importante que vocês achem, podem interromper também em qualquer momento, tá bom? Então, sinta-se à vontade. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre os termos que a gente está usando no título da palestra, né? Geometria e álgebra. Como a gente primeiro faria uma definição de cada uma delas? Eu coloquei ali as minhas próprias definições, tipo, coisas que eu mesmo, pelo menos esse é o jeito que eu defino as coisas. A geometria, então, seria o estudo das formas. A álgebra seria o estudo das estruturas. Tão simples como isso. Ah, eu acho que uma das primeiras coisas para pensar é o que é uma forma em geral, o que é uma estrutura. E aqui, bom, aqui eu escrevi uma frase. Não vamos falar muito sobre filosofia, mas é uma coisa que eu gosto muito, de fato, de filosofar e pensar um pouco mais nas coisas. E bom,
tem uma interação muito grande entre o mundo das formas e o mundo das estruturas, mas ambas estão ligadas muito a, como que fala? A, a intuição, tipo, no começo da história, né, da humanidade, a gente queria entender o mundo e fazia uma divisão entre a, sei lá, a teoria das formas, por exemplo, a gente queria estudar os volumes de figuras, ou a gente, por exemplo, queria construir uma casa, a gente tinha, por exemplo, que conhecer pelo menos alguma coisa de física, né? Onde colocar os alicerces da casa para ela não cair e coisas do tipo. Isso é o estudo das formas, está muito ligado à física, de fato, está muito ligado ao contexto real das coisas, são coisas que a gente consegue enxergar e ver no mundo real. Ah, mas então, ah, o conceito de estrutura é uma coisa bem mais abstrata, ah, são coisas que a gente tem na nossa cabeça, a gente consegue comunicar isso a outras pessoas, mas muitas vezes é difícil de definir completamente. Como, por exemplo, é o conceito de número. O conceito de número também é uma coisa muito antiga, né? A gente consegue contar como os dedos das mãos, por exemplo. Ah, mas, então, a gente identificou. Por exemplo, se a gente tem, sei lá, três animais, tem três frutas, e sei lá, tem três pessoas. Então, tem uma coisa ali, essa quantidade de três que se repete em cada um desses conjuntos, né? Conjunto, três pessoas, três frutas, três animais. Então, ah, fica tipo, a gente consegue abstrair o conceito do que o três é uma coisa abstrata que consegue englobar o significado de ter três coisas, tá bom? Desculpa se o português não ficar muito claro, mas espero que fique o conceito. Bom, então os números, digamos que foram as primeiras estruturas abstratas que surgiram na mente humana, tá bom? Observando o mundo, é que a gente conseguiu enxergar o conceito de número. Após disso, e o tempo e tudo foram trazendo novas estruturas cada vez mais abstratas e difíceis, ah, mas ainda tinha uma distinção forte, né? Entre os matemáticos algebristas, os que estudavam as estruturas, e o pessoal que estudava as formas, né? Então, talvez parecia que não tivesse uma conexão tão forte entre elas, mas começaram a acontecer muitas coisas. Ah, bom, ah, em outro dos minicursos que tiveram agora nesse programa de verão, tive um minicurso que falava sobre ah, o, a, a geometria hiperbólica. Tipo, não sei se alguém você já assistiu esse mini curso, mas esse mini curso o professor contou uma história bem legal, tipo, como é que surgiram a ideia de geometrias não euclidianas, tá bom? Em resumo, solamente para falar rápido sobre isso. Um, na antiguidade, tipo, na época de Euclides, ele deu 5 axiomas que ele achava que definiam a geometria em geral, sim? Mas tive ali um quinto axioma que contradizia, bom, um quinto axioma ali, que ele era independente dos outros e que a gente não conseguia mostrar ah, por que ele era necessário, por que ele era necessário na definição da geometria. Então, bom, o que eu quero dizer mais ou menos é o seguinte: a gente sabe que um triângulo, bom, acho que no ensino médio a gente sabe que um triângulo tem três lados, mas a soma dos ângulos soma 180 graus sempre, né? Porém, após disso, a gente, por exemplo, conseguiu enxergar uma geometria que é a geometria esférica, tá bom? E, por exemplo, aqui existem círculos cuja soma dos ângulos é mais do que 180 graus. Por exemplo, você está aqui no Polo Norte, vai nessa reta até formar aqui 90 graus com o Equador. Você vai novamente aqui até um ponto no qual você consegue fazer uma outra reta
faz 90 graus, e aqui também esse ângulo vai ser 90 graus. Assim você consegue um triângulo cuja soma de lados é 270 graus, maior do que 180. De certa forma, isso contradizia o quinto postulado de Euclides, mas isso aqui é uma geometria real, certo? De fato, a gente mora na Terra e a Terra é uma coisa onde isso acontece, né? Se você, por exemplo, vai no Polo Norte e você, não sei lá, criar uma reta até o Equador, bom, seria uma reta muito longa, né? Uma coisa muito grande. Mas você, tipo, na Terra consegue enxergar uma coisa assim. Então, tipo, não faz sentido dizer que isso aqui não é uma geometria. Isso é uma geometria, de fato. Ah, mas então, a gente viu, por exemplo, que aquele método intuicionista, tipo, como que somente usar a intuição para entender as coisas, podia trazer muitos paradoxos como isso, né? Podia trazer incompletitude nas definições. E após isso surgiram muitas outras coisas que fizeram os matemáticos se questionar muito sobre os fundamentos, sobre a filosofia do que estavam fazendo. O que de fato a gente, tipo, o que de fato é uma forma? O que de fato é uma estrutura? O que é um número? É, o que é um triângulo? O que é um vetor, né, da física, todas essas coisas. O que é uma integral? O que é uma derivada? São coisas que intuitivamente faziam sentido construir, mas a gente também conseguia encontrar situações nas quais isso não fazia muito sentido. Foi por isso que começaram a criar-se um outro método, tá? Para poder entender a matemática, que é o método axiomático. E eu acho que para um estudante de matemática, a palavra axioma é uma palavra mais ou menos conhecida. Por exemplo, os famosos axiomas de Peano, né? Para construir os números naturais. Um, os axiomas de Zermelo-Fraenkel para a teoria dos conjuntos. Bom, eu acredito que vocês, pelo menos alguma vez, ouviram isso. Pelo menos o pessoal da matemática já ouviu sobre isso alguma vez. Mas é assim, tipo, o método axiomático, ele surge para tentar evitar todas essas paradoxos. Então, o que a gente faz a gente tenta de esquecer esse conceito, tipo, informal do que é um número, por exemplo. A gente tenta de esquecer o que é um triângulo intuitivamente. Então, a gente o que faz, por exemplo, é o seguinte: a gente define o que é um espaço vetorial, a gente define o que é uma coisa muito abstrata, né? É um espaço, é um conjunto definido sobre um corpo, que pode ser os reais, os complexos ou outros corpos. Ah, e a gente sabe que tem uma suma entre vetores, sabe que tem o produto por escalar entre um elemento do corpo e um vetor, tá? Mas, e, bom, então, nesse contexto, por exemplo, de espaço vetorial, a gente, por exemplo, fala, um triângulo vai ser uma região delimitada por três pontos no espaço, por exemplo, no espaço vetorial de dimensão 3, por exemplo. Mas o que é um ponto, então? Um ponto vai ser simplesmente um elemento desse espaço vetorial. Mas então, veja, olha só, a gente já não está pensando numa coisa intuitiva, ou não está pensando, por exemplo, esses pontos colocados, sei lá, esses pontos no espaço físico, no espaço real do mundo, natureza, mas está pensando eles simplesmente como elementos de um espaço vetorial. Então, mais ou menos, esse é a, a filosofia do método axiomático. A tentar de, a tentar de formalizar as intuições que a gente tem, ok? Para a gente evitar esse tipo de paradoxos. E também o método axiomático tem outras virtudes, outras vantagens. Por exemplo,
a gente consiga entender de uma forma muito mais aprofundada muitos conceitos, tá bom? Ah, bom, ah, esse é um pouco da filosofia do que está acontecendo, mas o método axiomático, infelizmente, tem alguns problemas também. O método axiomático, por exemplo, muitas vezes quando a gente, por exemplo, aprende, né, o com espaço vetorial, a gente tem muita a tentação de esquecer a intuição que está por detrás disso. Hum, mais ou menos isso o que acontece, né? Por exemplo, a gente na matemática termina aprendendo coisas muito complicadas. A gente aprende, por exemplo, sobre feixes, cohomologia, a gente aprende sobre módulos projetivos e coisas bem sofisticadas. Bom, são coisas muito bonitas, mas elas perdem muito o significado original. Muito, a gente não consegue enxergar muita a importância do assunto somente olhando para a definição abstrata, tá? A gente termina muitas vezes esquecendo o significado e a riqueza da intuição. Esse é um dos problemas do método axiomático. E, bom, tem outros problemas mais relacionados com a filosofia do assunto. Ah, o método axiomático também está baseado ah, está basado na lógica proposicional de primeira ordem. Bom, eu não vou entrar nesses detalhes mais filosóficos, mas, bom, o método axiomático tem algumas carências. Mas, bom, é uma das coisas que a gente tem que se acostumar quando é matemático, tá? E, bom, infelizmente ou felizmente, isso é o que a gente tem por enquanto. Talvez algum dia surja algum matemático, alguma pessoa que dê algum método que logre substituir o método axiomático, tá bom? E de algum jeito a gente vai preservar a riqueza da intuição e ao mesmo tempo ter todas as vantagens do método axiomático e aprofundar mais as intuições. Bom, eu coloquei aqui algumas perguntas meio filosóficas aqui e que eu vou deixar para vocês pensarem. Qual é a natureza das nossas intuições? Por exemplo, né, no exemplo aqui do triângulo, então, o que é um triângulo de fato? Quando a gente imagina um triângulo, esse triângulo que a gente imaginou, onde que está? Na nossa cabeça, na nossa mente, mas o que é a mente? Será que isso é... Bom, tem todo um debate do que é a consciência, mas além disso, tipo, onde que fica? Quando a gente somente ia falar da intuição de um triângulo, onde que esse triângulo fica de fato? E a gente pode falar que esse triângulo é real, pertence ao mundo real, por exemplo. E, por exemplo, os números, o conceito de números, será que, por exemplo, a gente vê que tem, como eu falei, né, três animais, três pessoas, três coisas, mas, tipo, este de três é uma coisa, tipo, esse conceito número três é uma coisa real, que existe natureza, tipo, existe alguma coisa natural que pode ser dita como que isso é o número 3, ou talvez o número 3 é simplesmente uma construção mental que a gente tem. Isso é a segunda pergunta também. A matemática é um invento da humanidade ou simplesmente uma descoberta de uma propriedade do universo em si? Então, esse é um debate também muito interessante. Eu vou passar para vocês um vídeo para vocês assistir sobre matemáticos debatendo sobre isso. Eu acho que é matemáticos com físicos falando sobre esse tema. Eu achei bem legal. E bom, às vezes a gente tem, quando a gente, por exemplo, segue o método axiomático, às vezes a gente tem que assumir coisas que vão muito contra a intuição usual. Como, por exemplo, né, o famoso paradoxo de Banach-Tarski. Bom, esse paradoxo que fala, é, bom, essencialmente, bom, não vamos falar muito dos detalhes, mas acontece o seguinte: ah, você tem uma esfera, é possível você escolher pedaços dessa esfera e fazer
transformações euclidianas ainda, tipo rotações e translações. E você pode mover esses pedaços de tal jeito de obter duas esferas, cada uma delas do mesmo tamanho que a original. Então, o paradoxo de Banach-Tarski utiliza um axioma de escolha. E o axioma de escolha o quê? Essencialmente fala o seguinte, que a gente sempre consegue escolher um jeito. É isso. Tem uma formulação muito mais complicada, mas essencialmente é isso. Você sempre consegue escolher dentro de uma quantidade arbitrária de conjuntos. Bom, se for conjuntos finitos, tudo bem. A gente ainda consegue, né? Mas se fosse um conjunto infinito, como é que é possível escolher coisas sempre? Bom, o axioma de escolha o que fala é que existe uma função de escolha sempre. Um, e bom, o teorema de Banach-Tarski utiliza esse axioma de escolha e consegue fazer essa coisa, mas isso é uma coisa bem contra a nossa intuição normal. Tipo, eu acho, e é interessante, tipo, o sistema de escolha é uma coisa bem intuitiva, porém o paradoxo de Bernard-Tarski é uma coisa bem anti-intuitiva, então, enfim, isso eu queria falar um pouco disso, para vocês pensarem um pouco na filosofia do assunto. E bom, somente para terminar, o axioma da escolha ele é independente dos outros axiomas da teoria dos conjuntos. Tipo, é parecido ao que acontece com o quinto postulado de Euclides, lembra? Esse quinto postulado é independente dos outros quatro axiomas. E bom, quando você tirar esse axioma e reemplaçar por outro, talvez você consiga novas geometrias, tá bom? Então, é parecido aqui. O axioma de escolha é independente dos outros axiomas de Zermelo-Fraenkel e você consegue ainda criar nova matemática sem o axioma de escolha. Mas muitos resultados matemáticos, eu acho que a maioria dos mais importantes, eles precisam do axioma de escolha. Como, por exemplo, que todo espaço vetorial possui uma base, ou seja, é uma coisa muito necessária na matemática moderna. Porém, tem matemáticos que ainda não acreditam muito nisso e tentam construir modelos de matemática sem esse axioma. Enfim, a gente já vai fazer uma pausa de 5 minutos agora. Vocês têm alguma pergunta, dúvida, questionamento? Bom, já sabem, qualquer pergunta podem fazer pelo chat, ok? E a gente se encontra aqui em uns minutinhos. E vamos continuar falando depois disso sobre um pouco mais de motivação antes da gente ficar na parte mais matemática. Bom, me espera um instante, eu vou trazer uma água.
Ok. Temos uma pergunta do John, que fala: quando surgiu o método axiomático e como se relaciona com o desenvolvimento do método científico? Bom, eu não sei dizer de uma data exata, porque foi aos poucos, tipo. Eu acho que uma das primeiras coisas que se formalizaram na matemática, pelo menos, foi a geometria. Após isso, foi a teoria dos conjuntos, porque apareceram muitos paradoxos, né? Como a paradoxo do Hassel, e também foram formalizados, por exemplo, a geometria algébrica, mas muito dessa formalização aconteceu no último século ainda, no século XX, mais ou menos. A geometria, da geometria já foi antes, foi, acho que no século XIX, aham, é mais ou menos. Bom, e agora, no caso do desenvolvimento do método científico, é também muito importante, tipo, porque ainda na física, por exemplo, a física, ela se axiomatiza usando a matemática. E uma coisa que também os físicos brigam muito entre eles, porque a matemática é tão necessária eh, para estudar a física. Ah, esse método axiomático para a física, ela surgiu primeiro com o Galileu e depois com o Newton, né? O Newton já deu as suas famosas leis de Newton, mas o espírito das leis de Newton foi também, tipo, utilizar a matemática para como que fala? Utilizar a matemática para descrever fenômenos físicos e ainda fazer predições deles. E, por exemplo, as leis de Maxwell para o eletromagnetismo, se você olha, são fórmulas matemáticas mesmo. Então, muitas vezes pode esquecer do comportamento físico somente olhando para a matemática, e por isso que muitas vezes os físicos falam que o método axiomático pode ser perigoso às vezes para os estudantes, porque eles podem esquecer da intuição que está no assunto. Mas, bom, o método axiomático ele também é útil em outras ciências, como a física. Ah, bom, eu espero ter tempo no final desse mini curso para falar pelo menos um pouco de física e matemática, que é uma coisa que eu estou estudando agora também para doutorado. Ah, então vamos falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Bom, então ah, temos mais coisas para falar. Ah, é isso aqui. Porém, vamos tentar de não falar muito sobre filosofia nesses seminários. Eu vou tentar, eu gosto muito, mas eu vou tentar de não falar muito disso. Bom, como a gente define o que é matemática? Minha definição de matemática é quando a gente esquece um pouco das aplicações dela. Ou seja, quando a gente estuda a estrutura das coisas, mas a gente esquece, por exemplo, das aplicações físicas dela. Ou, por exemplo, quando a gente, por exemplo, estuda, por exemplo, na física, né? Tem muitos fenômenos físicos que são baseados em estudos de simetrias de objetos, de sistemas. Isso é uma coisa bem da física. Ainda pode ser provado experimentalmente, mas quando a gente esquece dessa aplicação física, é que a gente fala que é matemática. Pelo menos esse é meu jeito de definir as coisas. Então, é assim, tipo, que a, a matemática, ela avança muito além das suas aplicações, muitas vezes. E isso que acontece agora. Você, por exemplo, pega um livro de matemática, ou você pode ler muitos artigos sobre matemática, sobre coisas que ainda nem se sabe se vão ter alguma aplicação algum dia. Mas é isso, tipo, isso é o que faz o matemático. ah, Muitas vezes não tem uma razão a priori para fazer isso. Mas então, para que se complicar? Essa é uma pergunta que eu queria que todos vocês responderam, pelo menos pessoalmente, né?
Vocês, bom, eu acho que a maioria de vocês são matemáticos, então, por que a gente se complica? Por que a gente, sei lá, tem que definir o que é um feixe? Para que serve a noção de cohomologia? A gente consegue resolver muitos problemas sem entrar nessa profundidade. Bom, a gente cria esses conceitos para resolver outros problemas, mas por que é necessário tantas coisas tão complicadas, tão complexas? Ah, outra pergunta: os matemáticos são necessários? Será que um físico, por exemplo, poderia ele mesmo, eh, sei lá, encontrar os teoremas matemáticos que ele precisa para a sua área? Ou sei lá, um químico ou um engenheiro? Será que seria suficiente com eles para desenvolver a matemática que eles precisam? Porque antigamente era desse jeito, tipo, muitos matemáticos que a gente conhece, eles eram engenheiros. Se não me engano, o Fourier, o mesmo Newton, ele era físico e ele desenvolveu matemática para suas teorias físicas. Então, na antiguidade, esse era o jeito. Não tinha matemáticos especificamente, sabe, como matemáticos de profissão. Isso já surgiu com o tempo e quando a coisa foi crescendo, né, os teoremas e coisas. Bom, eu deixo essas perguntas para vocês pensarem, mas eu gostaria de pelo menos dar alguns exemplos, né, para dar respostas a essas perguntas. Bom, a gente já falou um pouco da nova geometria e a gente, por exemplo, já falou que ah, existem geometrias além da euclidiana, onde podem acontecer fenômenos muito exóticos, podem acontecer coisas muito exóticas. Mas então, essa construção começou com um matemático, Lobachevsky. Desculpe se eu escrevi o nome errado, eu não me lembro mais como é o jeito certo de escrever o nome dele. Mas isso, se não me engano, foi 1790, mais ou menos, só para ter uma ideia. Então, uma aplicação disso, dessas ideias, foram dadas pelo Einstein. Isso já foi nos anos 1920, mais ou menos, com a teoria da relatividade especial. Não, foi com a teoria da relatividade geral, tá? Na qual ele consegue descrever a gravidade, né, a força da gravidade, eh, utilizando geometria riemanniana, ok? Então, esse é um exemplo de como a matemática pura é útil, tipo. Muitos desses caras que pesquisaram essas coisas de geometria, eles nem sabiam que isso poderia ser utilizado de alguma vez. Porém, o Einstein encontrou uma aplicação para isso. E provavelmente, e ele mesmo admite, né? Ele admite que se não fosse pelos matemáticos que foram antes dele, ele não conseguiria enxergar a sua teoria. E uma outra coisa, por exemplo, já mais baseada nas coisas que eu conheço, é pelo menos a teoria de Galois e as suas aplicações. Então, a teoria de Galois surge para resolver uma pergunta bem matemática, tipo, uma pergunta bem nerd da matemática, de fato. Ou seja, como escrever as soluções de um polinômio de quinto grau. A gente, por exemplo, sabe, né? Acho que a gente aprende isso na escola. Se você tem um polinômio de... Desculpa, se a gente tem um polinômio de grau 2, então a gente sabe, né, que tem uma fórmula para encontrar as raízes do polinômio para factorizar ele, tá bom? Em grau 3, a gente também tem uma fórmula. Em grau 4, a fórmula é mais complicada, mas também existe um jeito. Essa fórmula de quarto grau já foi descoberta no ano 1570 e algo, uma coisa assim.
por vários matemáticos. Mas então ficava a questão: o que fazer com polinômios de grau 5 para frente? Então, pessoal muito brilhante, né? Pessoal muito gênio tentou resolver isso, mas não conseguiram. Até que o Galois conseguiu uma resposta utilizando uma abordagem totalmente diferente. Ele, de fato, criou a teoria de grupos para resolver essa questão. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, porque seria, de fato, uma disciplina de um semestre numa faculdade, né? Na faculdade a gente demora muito tempo para apresentar todos os pré-requisitos para entender essa teoria. Mas, bom, em resumo, o que acontece aqui é que os, é, os grupos simétricos não vão ser solúveis para grau para. Bom, o que está acontecendo aqui, a razão pela qual não vai existir uma forma de escrever as raízes, não vai existir uma formulinha, é uma questão bem da teoria de grupos. Tem que ver com a estrutura do grupo S5, grupo simétrico em 5. Desculpa, com o grupo A5. O grupo alternado em 5 elementos. Ele não vai ser solúvel. E então, isso mostra um jeito de como a teoria é desenvolvida. Mas então, novamente, o Galois não sabia que aplicações poderia ter essa teoria nesse momento. Era só uma curiosidade matemática, digamos. Mas após disso, surge a teoria de criptografia. O que é a criptografia? A criptografia é a ciência, o estudo de como transmitir mensagens secretas para proteger informação e tudo isso. Então, a criptografia atual, bom, tem muitos métodos para fazer criptografia, todos eles baseados em alguma estrutura matemática, e uma muito famosa, por exemplo, é a criptografia baseada em curvas elípticas. E a criptografia de curvas elípticas está basada na geometria algébrica, e a geometria algébrica está baseada na álgebra comutativa. E na álgebra comutativa existe uma... Bom, em geometria algébrica e na álgebra comutativa existe uma correspondência entre curvas elípticas, ou em geral, entre variedades algébricas, muito mais geral. Mas existe uma correspondência entre variedades algébricas e os corpos de funções delas. Se a gente tem, por exemplo, aqui uma função entre curvas algébricas, um morfismo entre curvas algébricas, ele vai induzir um morfismo entre corpos de funções. E, sendo eles corpos, a gente pode aplicar a teoria de Galois nesse caso. Tá bom? Bom, a teoria de Galois em si fala que tem uma correspondência. Temos, por exemplo, uma extensão de corpos e temos um grupo de automorfismo. Se essa extensão for galoisiana, então vai existir uma correspondência entre os subgrupos dessa extensão e os automorfismos para essa subextensão. Tá bom. Então, esse é um outro exemplo. A gente, às vezes, tem que ter curiosidade. Tipo, tudo começa por uma curiosidade que no final leva a encontrar aplicações. Eu falo tudo isso por uma questão. Tipo, porque muitas vezes a gente pensa que não tem, tipo, não tem muito futuro em ser matemático. Eu falo isso porque eu tenho muitos amigos lá no Peru, no meu país, né, que entraram na matemática, mas eles não terminaram o curso, desistiram e mudaram para outras áreas que eles achavam que eram muito mais úteis. E me falavam, nossa, Abraham, mas a matemática não tem importância nenhuma, não tem aplicações, então para que serve isso? Bom, então é por isso que eu queria
comentar, fazer esse comentário para vocês de que, de fato, tem aplicações, tem futuro e fatos matemáticos podem contribuir muito ao desenvolvimento da humanidade. É só que, às vezes, fica muito distante essa aplicação. A teoria de Galois, como eu falei, aconteceu no ano 1800 e alguma coisa. E a criptografia com curvas elípticas e utilizando geometria algébrica, ela somente surgiu no ano 1950, mais ou menos. Passou um monte de tempo, né? Mas então, isso é o que queria falar nessa parte. Bom, outra razão que eu falei aqui para estudar matemática é que ela é legal, mas também ela é fundamental. E essa palavra aqui a gente vai falar um pouco disso também, mais na frente da aula. Vamos então falar agora, vamos entrar agora na parte matemática do assunto, sim? Vamos a falar agora sobre alguns aspectos geométricos muito fundamentais que provavelmente vocês já sabem, mas eu vou tentar de colocar algumas coisas talvez novas que muitos de vocês não sabiam e que eu acho que todo mundo deveria saber. Então, espaços topológicos. Em primeiro lugar, o que é uma topologia, para começar? Bom, seja X um conjunto e seja tal uma família de subconjuntos. Desculpa. Seja tal uma família de subconjuntos de X. Então, a tal é uma topologia assim. Bom, acho que todo mundo, bom, a maioria de nós sabe quais são os axiomas da topologia, mas vamos lembrar. O conjunto vazio e o X pertencem nessa família. A união de elementos de tal é também um elemento de tal. Ele é fechada por uniões arbitrárias de elementos. E a interseção finita de elementos de tal é também um elemento de tal. Então, a gente fala que o tal é uma topologia e os elementos de tal são os conjuntos abertos para essa topologia. Bom, novamente, essa é uma definição bem abstrata. E, por exemplo, esse é uma dos problemas do método axiomático, né? Tipo, a gente vê, olha isso, a gente não sabe o que isso significa. O sea, a gente não sabe nenhuma aplicação, a gente não sabe por que escolheu essa definição. É tipo uma coisa. E muitas vezes os professores, tipo, eles cometem esse erro de somente dar a definição e o aluno muitas vezes fica sem essa motivação necessária. Eu queria, mais ou menos, ilustrar alguns exemplos de por que essa definição é necessária, pelo menos. Então, a gente pode definir uma topologia para eje e para os complexos. A topologia usual da reta. A topologia gerada, cuja base são os intervalos abertos, no caso da reta, e no caso dos complexos, as bolas abertas. Isso, de fato, pode ser generalizado para espaços métricos. O que é um espaço métrico? Um espaço métrico é um conjunto no qual existe uma distância. E o que é uma distância? Eu acho a definição de espaço métrico, pelo menos, um pouco mais intuitiva. Vai existir uma função que age em pares de pontos do espaço e leva para um número não negativo, tá bom? Esse é o conceito usual de métrica, de distância. Bom, e essa função de distância vai cumprir algumas condições muito óbvias, que, por exemplo, a distância vai ser zero se somente se x e o y são o mesmo ponto. Ela vai cumprir a desigualdade triangular, né?
e uma coisa que qualquer noção de distância deveria cumprir, ok? Ou seja que se temos um triângulozinho ali, a distância, a suma de distâncias de L mais L vai ser maior ou igual do que a distância entre esses dois pontos originais, tá? E, bom, é basicamente essas definições da métrica. E, bom, se a gente tem uma métrica, a gente consegue definir uma topologia associada a essa métrica. E essa topologia, justamente a gente fala, né, que um aberto, nesse caso, primeiro a gente define o que é uma bola. Uma bola simplesmente é você fixar pontos que estão numa distância, digamos, menor do que 1, por exemplo, ou menor do que um epsilon. Então, como a gente tem uma métrica, a gente pode falar do que é uma distância. E, bom, os y vão morar aqui, e isso aqui vai ser uma bola. Vai ser uma bola aberta, né? Porque a gente não está considerando o bordo, está colocando aqui menor estrito. E, bom, um espaço vai ser aberto, se somente se para cada ponto do espaço se pode definir uma bola que esteja estritamente contida no espaço. E, bom, essa é uma noção muito mais intuitiva do que um aberto, pelo menos para mim. E, de fato, o bordo, né? O bordo do espaço, ele também não vai estar incluído, vai ser uma coisa assim. Então, os abertos, a definição de aberto para espaços métricos, ela também vai coincidir com essa definição do que é uma topologia. Então, o que a gente fez para definir a topologia foi, tipo, esquecer agora. Tipo, a gente esquece que Shiba é uma métrica, a gente esquece que Shiba é bolas, a gente somente pega o mais essencial. Bom, e a gente também pode mostrar, né, que as condições mais, digamos, mais importantes são essas aqui. Então, mais ou menos essa é a motivação de o que é a topologia. Mas então, se eu mostrasse isso para vocês nunca na sua vida tiveram visto nada do anterior, vocês até poderiam compreender, mas não tenderiam graça nenhuma, eu acho, falar disso, sem pelo menos ter uma ideia do anterior. Agora, a topologia também é necessária para o estudo da análise, tá bom? Eu aqui dei uma definição do que é análise. Para mim, no pessoal, a definição de análise é o estudo de funções sobre espaços topológicos. Essa é a minha definição mais geral do que é análise. A análise tem um monte de ramos, né? Análise diferencial, a gente tem análise funcional e todas essas coisas, mas no final a gente sempre está focado em estudar funções contínuas ou diferenciáveis ou complexas, de todo tipo. Mas a gente está preocupado em funções definidas sobre espaços topológicos, preservando a estrutura. Uma outra topologia que a gente vai ver na frente é a topologia de Zariski. Essa topologia de Zariski ela é fundamental em geometria algébrica. Bom, eu não vou falar muito agora do que é essa topologia, mas é importante, pelo menos, que vocês saibam de que o espaço topológico bem mais além do que simplesmente os reais e os complexos. É uma coisa bem útil em muitos outros ramos da matemática. E ainda eu já vi que tem topologia como topologia quântica para estudar os estados quânticos dos átomos, uma coisa assim. Eu vou passar a referência para vocês dar uma lida, pelo menos. E, bom, a topologia também é importante porque
existem operações que a gente pode fazer em espaços topológicos, né? A gente sabe que existem dos espaços topológicos, a gente pode considerar o produto deles e pode construir uma nova topologia produto, tá bom? Mas eu gostaria de focar um pouco nos quocientes. Talvez seja uma coisa que algumas de vocês não sabem muito. Então, o quociente de espaços topológicos é definido do seguinte jeito. Suponha que tengo uma relação de equivalência num espaço topológico, né? Uma relação de equivalência, uma condição transitiva, reflexiva, simétrica. E bom, muitas vezes a relação de equivalência que a gente vai tomar vai ser a seguinte. A gente vai pegar um subespaço A em X com a topologia herdada, né? E, por exemplo, vai falar dois elementos. Ok, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colapsar, tipo, os elementos de A num único ponto. Ou seja, seria X está relacionado com somente com ele mesmo, se X não pertence a, mas X está relacionado si X pertence a, então X vai estar relacionado com qualquer elemento no conjunto A. Isso vai definir uma relação de equivalência. Aí dentro de X vai mais ou menos ter que tipo, a gente tem um espaço, a gente tem um subespaço aqui, e todo esse subespaço aqui vai colapsar e a gente vai pensar nele como um único ponto. Isso é a ideia do espaço quociente, X sobre A. E a gente pode colocar uma topologia aqui. A topologia que a gente vai colocar vai ser a topologia induzida pela projeção canônica, né? E nesse caso, a gente, por exemplo, diz que um aberto é um conjunto aqui aberto. Se somente se a primagem P-1 de U é aberta. Mais ou menos desse jeito que a gente consegue falar de topologia. Eu vou dar uma definição mais certa. Eu acho que agora eu fiquei um pouco atrapalhado na definição do espaço quociente. Mas eu vou fazer uma lembrança disso na próxima aula, ok? Vamos a definir de um jeito muito melhor o espaço quociente. Acho que agora não ficou muito bem. Mas, então, mas a ideia, novamente, do espaço quociente é, tipo, colapsar coisas. Tipo, tem o espaço X e tem um subconjunto Y, a gente considera ele como um único ponto. Essa é a ideia do quociente. Então, com essa noção de espaço quociente, a gente consegue definir o que são os complexos celulares, que a gente vai usar também mais na frente quando a gente construir topologia algébrica, a gente falar da classificação de superfícies compactas. A gente pode usar esse conceito de quociente para fazer essa definição. Eu acho que pelo tempo, a gente vai fazer uma pausa aqui. Vamos fazer uma pausa. E a gente volta em uns minutinhos para continuar. A gente então vai falar agora sobre mais coisas geométricas, funções contínuas, simetrias, um pouco de geometria diferencial e um pouco de fibrações. Depois falaremos sobre algumas construções algébricas. E finalmente, vamos falar sobre categorias. Eu gostaria muito de focar bem nesta parte, mas vamos ver como
o tempo dá. Então, vamos fazer uma pausa pequena. Agora podem fazer as perguntas ou comentários se quiserem. E mais ou menos temos 5 minutos para isso. Bom, gente, então a gente vai continuar. Vamos falar rapidinho agora. Hum, eu acho que vai dar tempo sim para falar sobre tudo, mas vamos tentar de focar um pouco mais no assunto. Vou tentar de não falar sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Ok.
Então, funções contínuas e simetrias. A gente vai falar sobre isso de computadores celulares com mais calma na próxima aula. Ah, acho que vai ficar melhor. E também vou dar uma definição mais certa do que o quociente. Tá. Então, funções contínuas e simetrias. Bom, uma função contínua, o que é? Tem muitas definições, a gente aprende isso no primeiro semestre, acho, da matemática, do curso de matemática. A gente fala, primagem de aberto e aberto, primagem de fechado e fechado. Tem também uma definição com epsilon delta, que usa análise e tudo isso. Bom, essa é uma função contínua e tem muitas coisas para falar sobre isso. Bom, essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Agora, quando, por exemplo, a gente quer definir coisas mais gerais, ali é que isso fica mais interessante. Por exemplo, quando a gente fala de variedades diferenciáveis, tá? Quando a gente fala de variedades diferenciais, vamos a falar sobre isso aqui, nesse espaço. Tá bom. Então, seja X um espaço topológico, com algumas condições adicionais. Muitas vezes é assumido que ele vai ser Hausdorff e que ele vai ser segundo contável. Bom, Hausdorff acho que a gente sabe, né? A gente consegue separar pontos usando vizinhanças disjuntas. Segundo contável é que existe um subconjunto denso numerável. E, bom, essas condições vão implicar um monte de coisas. Entre elas a existência da partição da unidade. São requisitos muito fortes e muito necessários para fazer análise, por exemplo, em variedades diferenciáveis. Bom, então seja X um espaço topológico. Em primeiro lugar, o que é uma variedade topológica? Variedade topológica. Uma variedade topológica é um espaço topológico tal que para cada ponto do espaço vai existir um homeomorfismo. O que é um homeomorfismo? É uma função contínua, cuja inversa é contínua, é uma equivalência na categoria dos espaços topológicos. Bom, tem um homeomorfismo com um subconjunto de Rn, tá bom? Para cada, a gente escolhe, digamos, um n fixo para todos os pontos. Bom, para cada ponto vai haver vizinhanças, tal que cada uma delas é uma bijeção com algum aberto do Rn, tá certo? Isso ali é uma variedade topológica, no caso de dimensão n. Agora, a gente pode tornar isso numa variedade diferenciável. Uma variedade diferenciável agora tem uma condição adicional. É o seguinte, por exemplo, imagina que tem duas vizinhanças que se intersectam, tá bom? Uma coisa, a cada uma dessas abertos em X é chamado de carta local. Cada um desses vai ser uma carta local, tá bom? Bom, imagina então que tem duas cartas locais, tá? Que se intersectam. Então, o que a gente vai querer? Na definição de variedade diferenciável, a gente vai querer o seguinte. Bom, tem as duas cartas, a gente tem homeomorfismos, né? Para abertos de Rn. Abertos de Rn. Bom, essa região aqui de interseção, bom, digamos que ela está representada aqui
respectivamente, e aqui ela também vai descer, né? Para esse outro aberto. Tá, então a gente vai querer que a composição de tudo isso diga si e fi. A gente vai querer que fi composta com si menos 1, tá bom? Seja um, seja diferenciável, ou no caso ser infinito. Olha só, a gente pode falar de função suave, porque este é um aberto em RN, este é um aberto em RN, então existe funções diferenciáveis entre RN para RN mesmo, tá certo? A gente não pode definir diferente. Infelizmente, a gente não pode definir diferenciável diretamente na variedade acima. Não consegue, porque essa variedade pode ser muito exótica, pode ser muitas coisas. E a gente não consegue definir a diferenciabilidade aqui. O que a gente faz para definir diferenciabilidade é usar as cartas, baixar para RN e depois disso voltar para a variedade e depois disso baixar novamente. E assim a gente define a diferenciabilidade. A cada um desses mapas é chamado de função de transição, tá certo? E então, uma variedade diferenciável é quando todas as funções de transição possíveis são sem infinito ou são diferenciáveis. Isso é uma variedade suave. Também, por exemplo, na análise é importante falar de variedades de classe CK. É simplesmente quando as funções de transição são funções de classe CK. São variedades um pouco mais gerais, né? E, bom, você pode jogar um pouco mais. Por exemplo, pode falar de variedades analíticas, quando as funções de transição são funções analíticas. Bom, o que é uma função analítica? Uma função analítica é uma função definida por séries de potências, né? É uma função que pode ser expressada como uma série de potências. E a gente também pode definir variedades complexas. Em caso de variedades complexas, vai ter uma pequena mudança. Agora, os abertos vão estar em CN, não vão ficar em RN, sino em CN. E os mapas de transição vão ser holomorfos, tá certo? Vão ser mapas holomorfos. Esse é um resumo do que é a geometria diferencial, do que uma variedade. E como eu falei, é um pouco triste, para mim é muito triste que não consiga fazer geometria diretamente como a topologia. Mas, bom, essa é a melhor definição que a gente tem. A gente tem que necessariamente usar cartas locais para fazer geometria e aplicar resultados de análise para estudar paridades. E os matemáticos demoraram, de fato, muito tempo para poder entender que o que está, tipo, a definição que estava faltando para eles era a definição de mapa de transição. O mais importante de uma variedade são as suas cartas e seus mapas de transição. Essa definição demorou muito tempo para os matemáticos enxergar. Antigamente, o que a gente estudava simplesmente era, por exemplo, superfícies mergulhadas em R3. Isso que a gente estudava inicialmente. E ainda essas funções ainda proveniam, por exemplo, de, sei lá, uma função em duas variáveis, e a gente estuda os zeros, desculpa, uma função em três variáveis, e ela, digamos, vai ser o conjunto de solução, um conjunto de nível, por exemplo, dessa equação aqui. Então, a gente tinha isso, tá? Antigamente a gente enxergava as variedades somente desse tipo, mas logo a gente conseguiu essa generalização. Algumas definições adicionais.
Bom, agora, se a gente tem duas variedades, acho que o jeito está aqui, o desenho está aqui. Se a gente tiver duas variedades, um mapa é dito suave, por exemplo, ou mapa holomorfo, o que for, segundo a categoria, segundo as variedades, o que forem. Se, por exemplo, se você tinha uma carta aqui e uma carta na outra variedade, bom, aqui tem digamos, a Si e aqui a Fi, a gente vai querer, e aqui a F, vai querer que Fi composta com F composta com Si menos 1, ela seja suave ou holomorfo, o que for. Isso, bom, isso tem que acontecer para todo par de cartas que a gente tomar. Uma carta aqui e uma carta aqui, isso tem que acontecer sempre. Essa é a definição de uma função suave, holomorfa, o que for. Agora, bom, a gente sabe, no homomorfismo é uma função contínua, objetiva, e f-1 tem que ser contínua. Um diffeomorfismo é f contínua, perdão, f vigetora e f suave, ok? Nesse caso de diffeomorfismo, f-1 suave pode ser mostrado como uma consequência dessas duas, nesse caso particular. E bom, como eu falei, as variedades podem ser muito exóticas. Por exemplo, a gente pode considerar o grupo de matrizes. Este, por exemplo, aqui é o grupo SUN de matrizes ortogonais, ah, de matrizes ortogonais com determinante positivo, ok? Ou seja, nesse caso, determinante de A igual a 1. Esse conjunto de matrizes pode ser considerado como uma variedade. Como que é isso? Bom, a gente no final teria que fazer cartas locais para tudo isso. Ah, mas tem outros jeitos, né? Tem outros jeitos mais, utilizando mais axiomas de geometria diferencial, outros resultados, a gente consegue enxergar essa estrutura diferenciável. Uma razão, por exemplo, para isso é que uma matriz, por exemplo, tem muitas entradas, né? Tem muitas coisas, mas cada uma dessas variáveis pode ser pensadas como elementos de eje de n por n. Ou seja, a gente está estudando, por exemplo, está vendo a matriz como um subconjunto de eje n quadrado. Tá certo? Então, a gente já pode, por lo menos, ter alguma ideia de como serão as cartas locais, pelo menos. Localmente isomorfas homeomorfas a eje n. Elas vão estar, em certo sentido, vão estar mergulhadas nesse espaço euclidiano. O espaço euclidiano já é muito bonito, a gente consegue explorar mais propriedades. Bom, a gente já falou do que é uma carta local, a gente vai falar agora do que é o espaço tangente num ponto. O espaço tangente também é uma noção muito importante dentro da geometria diferencial. Bom, por exemplo, em EGN, por exemplo, primeiro no plano, dado um ponto no plano, a gente consegue colocar setas ou vetores, né? Vetores que saiam desse ponto. A gente consegue fazer isso. No espaço também. Tipo, a gente consegue tipo, até criar coordenadas, né, para esses novos vetores. Vetores que surgem de um ponto dado. Agora, numa variedade, a gente não tem essa liberdade, porque, tipo, não sei se é uma variedade assim, e um ponto aqui. Essa é uma coisa muito abstrata. Ah, tipo, a gente não consegue colocar coordenadas acima disto de um jeito natural, sabe?
O que a gente faz para isso é o seguinte. Bom, tem muitas definições para o espaço tangente, mas ah, nesse caso a gente vai utilizar uma coisa de EGN mesmo. O, o espaço tangente num ponto, bom, ele vai ser em EGN, né? Em EGN, o espaço tangente em um ponto vai ser o mesmo EGN. Simplesmente como trasladar a origem. Porém, um jeito de ver esse espaço tangente é considerar cada seta saindo do ponto como uma derivada parcial. Isso que eu fiz aqui. Tipo, cada vetor em RN pode ser visto como a derivada parcial a uma função. A função derivada parcial que age no conjunto de funções contínuas em P. Ou seja, funções de Rn para R. Bom, então, por exemplo, essa f poderia ser colocada aqui e daria um número real. Então, esse é um jeito muito abstrato, né? É um jeito muito abstrato para definir uma coisa que a gente poderia falar com palavras só. O espaço tangente em Rn é simplesmente trasladar o espaço, mudar a origem para o ponto dado. Seria uma coisa bem fácil. Mas a gente usa essa definição mais abstrata, né? A gente, por exemplo, usa essa definição utilizando as derivadas parciais, porque essa definição pode ser levada agora para variedades arbitrárias. E como que isso é feito? Então, seja aqui uma carta local. Bom, essa carta local, ela baixa aqui, por exemplo. Ela já está aqui abaixo. Bom, um sistema de coordenadas aqui, ela pode se torcer, né? Ela pode ser muito, tipo, essa carta local, lembra que é um homomorfismo entre elas, mas, tipo, ela pode ser uma coisa bem estranha também, essa carta local. O que a gente sabe, por lo menos, que são homeomorfos e que a aplicação é bijetora. Mas pode ser uma coisa bem estranha. Mas, então, a gente define o espaço tangente como bom, antes de definir o espaço tangente na variedade X, digamos, antes de definir o espaço tangente em X, a gente define a derivada direcional, tá certo? A derivada direcional para uma função f, agora essa f vai ficar de x para r. Bom, se a gente tem uma função desse jeito, a sua derivada parcial pode ser calculada utilizando essa definição aqui. Bom, esse vetor aqui, v que dá a direção, ele vai ser um vetor de Rn, tá? Esse v vai estar aqui, vai estar na carta local, na imagem da carta local, tá? Bom, isso vai ser definido desta forma aqui. O que isso quer dizer simplesmente é que a gente, sei lá, a função f está para aqui, vai para R. O que a gente vai fazer vai ser considerar a composição de todo esse cara, esse φ com φ menos 1, né? A gente vai considerar toda essa composição com esse cara. E, bom, essa já vai ser uma função que vai de Rn, bom, de um aberto de Rn para R. Isso a gente já pode derivar, né? E a gente pode avaliar ainda em φ menos 1 de P. Bom, a gente define isso desse jeito. E assim, a gente consegue definir a derivada parcial num ponto P. Mas esse ponto P já vai estar na nossa variedade. E o espaço tangente, então,
ao ponto P vai ser definido, agora TP de X, vai ser definido como o span, o espaço linear gerado, ou vai ser o espaço gerado por esses diferenciais. No ponto P. E a gente consegue definir isso para qualquer outro ponto da variedade. Pode ser aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. A gente consegue definir um espaço tangente para cada um dos pontos. Existe uma outra noção de espaço tangente que usa, por exemplo, curvas na variedade. Mas a ideia vai ser a mesma. Ou seja, por exemplo, se você pega uma curva na sua variedade, bom, ela pode ser, usando a carta local, né? Ela pode descer a curva no espaço aqui, e bom, a gente consegue calcular derivadas da curva aqui, né? Utilizando o cálculo diferencial. Derivada de curvas é bem fácil. Bom, então essa derivada de curvas a gente define como uma derivada direcional aqui, e a definição essencialmente vai ser a mesma, né? Lembre que qualquer elemento do espaço tangente pode ser interpretado como a derivada de uma curva. É só isso. Mas então, olha só o que aconteceu. Essa F aqui não estaria certo. Cada um desses caras vai ser uma função que vai do espaço de funções na variedade, bom, definidas perto do ponto P, para os reais. E, bom, cada uma delas vai cumprir as regras de derivação, né? Entre elas, por exemplo, vocês sabem, né? Que o produto, a derivada do produto é, bom, se não me engano, né? Era f diferencial de g sobre, e era g por la derivada parcial de efecto y. Bueno, esta famosa regra de Leibniz. Bom, eso acontece em R e N, mas também vai acontecer, tipo, em essas funções que a gente define agora. Claro, né? Elas nascem de R e N, então elas vão cumprir também essa mesma propriedade. E uma função em geral, agora a gente vai explicar um pouco mais abstrato. Uma função em geral que satisfaz essas relações é chamada de derivação. Então, um jeito mais formal de definir o espaço de tangente num ponto é o conjunto das derivações de funções definidas perto do ponto P. E a gente também tem um monte de coisas na álgebra comutativa, onde a gente somente foca falando de derivações, a gente esquece totalmente a coisa geométrica, e na álgebra a gente abstrai tudo isso. E fazendo essa abstração, a gente consegue mostrar resultados ainda mais poderosos. A gente consegue falar de derivações para variedades mais abstratas, que são as variedades algébricas. Eu vou falar disso também mais na frente, numa outra aula, mas, bom, eu queria pelo menos falar disso, né? Muitas das coisas que estou falando aqui, de fato, cada coisa que eu estou falando aqui pode ser generalizada muito mais. Muito, muito mais. Cartas podem ser generalizadas, os morfismos podem ser generalizados, tudo. Bom, agora vamos falar do diferencial de uma função entre variedades. A gente tem variedades, uma função de que é suave, né? De m para n. Então, o diferencial vai ser um mapa que há nos espaços tangentes. Sim? Vai ser uma função linear entre espaços tangentes, e ela é definida desse jeito aqui, ó. Lembre, cada um dos elementos desse cara, eles vão ser derivações, né? Ou seja, eles vão ser coisas, vão ser funções, eles vão ser funções que vai de pontos perto da variedade para R.
cada elemento do espaço tangente vai agir sobre funções. E similarmente vai acontecer para esse outro espaço tangente. Então, a definição aqui faz sentido, né? Ou seja, dado uma função perto do ponto, uma função definida perto do ponto P. Lembra, a função que vai para eje. Então, a diferencial avaliada no ponto P, tá? Tá certo? Desculpa. Tá. Então, acho que aqui vou mudar a notação. Vai ficar... Aqui eu vou colocar G. E aqui eu vou colocar G. Então, a diferencial vai agir, então a gente pega um elemento de TEP M, do tangente em M, no ponto P. E bom, isso aqui vai ficar uma nova derivação aqui. Então, as derivações são definidas como a derivação é uma função que age em funções. Então, a gente vai pegar uma função e vai olhar como é que ela age nesse contexto, né? Aqui esse B chapéu, ele mora em TPM. Bom, então, a derivação que ela define, tipo, é a definição definida desse jeito. A gente vai compor a G com a F depois, e isso me vai dar um número real no final. É tipo, isso aqui no final me vai dar uma função, tá bom? Que age em G, onde G vai ser agora... Claro, nesse caso teria que ser funções perto do ponto FP. Bom, essa é uma definição muito abstrata, eu reconheço. Eu também, quando eu vi isso pela primeira vez, não entendi nada. Então, se vocês não entenderam nada, tranquilos, porque é uma coisa bem complicada. Mesmo isso aqui é bem complicado, o que eu falei de espaço tangente. Mas a ideia intuitiva é a seguinte, tipo, a gente usa as cartas locais para construir objetos. A gente usa cartas locais para passar propriedades de RN para as variedades. Para isso que sirven as cartas locais. E os espaços tangentes também são construídos utilizando essas cartas locais. E o diferencial é bem parecido. O diferencial, se a gente, por exemplo, toma uma carta local, como por exemplo nesse caso, né? Se a gente, por exemplo, toma cartas locais nesse caso, a gente solamente olha as cartas, o que acontece localmente, tudo isso vai ser uma função suave e o diferencial vai ficar simplesmente o jacobiano, né? O jacobiano de uma função de Rn para Rn. Isso a gente já conhece, no jacobiano pode ser visto como uma função e tem propriedades, sei lá. Porém, um jeito mais abstrato é esse aqui. E esse jeito mais abstrato, porém seja mais difícil, ele é bem mais útil para construções abstratas também. E a gente também, por exemplo, consegue ver algumas propriedades mais importantes, né? A gente, por exemplo, com o tempo, a gente vai conseguir esquecer. Tipo, a gente cada vez mais vai ir esquecendo a carta local. Ela não vai ficar tão importante assim. A gente solamente vai ficar com definições assim abstratas. Mais ou menos essa é a importância da abstração. Un ejemplo importante de variedades de espaços, de variedades diferenciáveis são os espaços projetivos. O espaço projetivo pode ser visto como o conjunto de retas que passam sobre o espaço de dimensão maior. Espera aí, vou explicar melhor. Então, AN
a n vai ser definido como EGN simplesmente. Tá bom? E agora, o Pn vai ser definido como o conjunto de retas em n mais 1 que passam pela origem. Um outro jeito de escrever isso é equivalente. Se você põe a pensar, vai ser equivalente. É um quociente, ok? É uma relação de equivalência, no qual você consegue identificar dois pontos se é que um é o múltiplo de outro, tá bom? Aqui esqueci de colocar AI igual a lambda I BI. Bom, e esse lambda vai ser distinto, tem que ser distinto de zero. Então, simplesmente as classes de equivalência dessa relação de equivalência, as classes de equivalência vão ser simplesmente retas. Todo elemento numa reta que passa pela origem vai ser uma classe aqui. Agora, por exemplo, como seria o plano projetivo, o P2? O plano projetivo seria assim. Por definição, né? Um elemento de P2, utilizando essa definição abstrata aqui, seria uma reta, que estou colocando aqui em verde. Uma outra classe seria, por exemplo, uma outra reta, que é esta aqui verde. Agora, bom, e o P2 estaria mergulhado em A3, certo? A3. E A3, bom, seria o espaço eje 3. Eu coloquei isso aqui de color azul. Bom, eu coloquei aqui coordenadas x, y, z. Agora, eu vou definir esse... Espera aí. Acho que aqui vai ficar mais claro. Tá. Agora, eu desenhei esse plano aqui, que está no nível z igual a 1. Agora, eu vou considerar as intersecções de cada uma das retas que passa pela origem com esse plano. Tá certo? Então, praticamente vai haver uma identificação. Para cada reta, vai existir um único ponto do plano que se corresponde com ela, exceto para as retas que estão exatamente no plano XY. Olha só, uma reta que está no plano XY, como essa reta aqui, ela vai ser paralela a esse plano que eu escolhi. Então, ela não vai ter um representante nesse lugar. Então, essas retas que estão sobrando, elas vão ter de fato a estrutura de P1 de uma reta projetiva. Dessa forma, eu posso dizer que Pn é a união de um espaço AN mais uma outra coisa. E estas coisas aqui, por exemplo, né, no caso de P2, pode ser vista como um plano usual, um eje 2, se você quiser, disjuntamente unido, com uma reta no infinito. Essa vai ser uma reta que vai conter pontos numa mesma direção. Graficamente, por exemplo, seria o seguinte. Ou seja, no espaço A2, por exemplo, no espaço afim, no plano afim, duas retas paralelas nunca se cruzam. Mas no espaço projetivo, elas sempre vão se cruzar num ponto no infinito. Tá bom? É isso que eu quero dizer. Bom, a gente pode dar uma topologia para esse espaço Pn utilizando, bom, o espaço quociente que eu falei antes. Então, esse é um jeito de definir. E a gente pode dar uma estrutura de variedade diferencial também a isso. A gente pode construir cartas locais para isso. E uma carta local seria exatamente uma coisa assim. Por exemplo, um AN, que vendria a ser exatamente colocar esse plano aqui. Uma coisa assim, ela já me parametriza
quase todos os pontos, exceto os pontos da reta para o infinito. Então, agora o que eu faço para os outros pontos? Para os outros pontos, o que eu posso fazer é escolher um outro plano. Então, por exemplo, agora eu vou criar um plano y igual a um plano na altura de igual a 1. E, bom, esse plano já vai conter, por exemplo, os pontos que eu não considerei antes, né? E, bom, então, nesse caso, eu utilizo duas cartas para cobrir a variedade. Essas duas cartas vão ser difiomorfas a EG2, nesse caso. E eu já consegui uma cartas locais para o plano projetivo. E, bom, eu teria que provar ainda que as funções de transição são diferenciáveis. E, bom, elas vão ser, é bem fácil de calcular isso. E assim a gente consegue uma estrutura diferenciável. Mas então, essa definição de espaço projetivo não somente é útil para eje, mas a gente pode definir também para os complexos. Simplesmente, a gente, é a mesma coisa, somente que aqui considera a n mais 1, perdão, a n, desculpa, é definida como Cn. E é a mesma coisa. E tem, por exemplo, uma coisa aqui que infelizmente não vou conseguir provar agora, pelo tempo. Mas o plano projetivo de dimensão 1 é difiomorfo. Bom, ele pode ser considerado como uma variedade real, né? Como variedade real. Visto ele como uma variedade real, ele é difiomorfo a esfera S2. Não é uma esfera no espaço G3. É por isso que a reta projetiva também é conhecida como a esfera de Riemann. Isso Isso, amigos, isso é o primeiro passo para entender as superfícies de Riemann. Vamos ter uma aula falando sobre isso também. Ah, mas, bom, essa é uma primeira aproximação ao assunto. Hum, Bom, agora vamos fazer uma pausa de novo. Vamos fazer novamente de uns minutos, tá bom? E agora eu vou passar a lista de presença para vocês preencher. Tá, eu já mandei na mensagem, então pode preencher a lista de presença agora. Eu volto em um minuto e a gente volta para as perguntas e continua depois, tá?
Muito bem, pessoal. Agora, tem perguntas, comentários? Lembre que também pode fazer pelo chat. Dice, estou interessado em saber se para você a matemática foi inventada ou descoberta. Tá. Para mim, a matemática é uma invenção. É o meu caso. Ah, tipo, a matemática está basada numa linguagem. E a linguagem é uma coisa artificial. Então, mais ou menos, esse seria meu argumento mais... Um argumento bem rápido que eu daria. Ah, mas além disso, tipo... ah, como é que fala? Hum, é que assim, tipo... eu acho que a matemática é inventada também porque a gente consegue expressar coisas na mente que na realidade não existem. Tipo, eu acho que essa é a vantagem do método axiomático, por um lado, é que ah, a gente consegue encontrar estruturas que ainda nem se sabe tem algum análogo na natureza. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Ah, mas bom, eu acho que não consigo expressar muito bem isso em português, mas bom, essa é uma boa pergunta. Como eu falei, eu vou mandar uma palestra que eu ouvi, muito boa, falando sobre esse assunto de matemática inventada ou descoberta. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Bom, se não tem mais perguntas, a gente continua. Pessoal, bom, nessa primeira aula, eu acho que eu não mexi muito bem o tempo, então eu acho que a gente vai ultrapassar uns minutos, provavelmente uns 10 minutos, ah, tipo às 6 horas, com 10 minutos a gente acabaria. Ah, bom, eu vou pedir um pouco de paciência para a gente tentar de acabar pelo menos essa parte, tá? Eu prometo que as próximas aulas eu farei uma melhor organização e a gente vai acabar em menos tempo. Bom, se não tem mais perguntas, a gente continua. Bom, então a gente fez agora um recorrido bem rápido sobre o que é a geometria diferencial, um pouco de geometria complexa, mas bem pela cima, né? A gente não mostrou nada. A gente somente tentou entender a intuição que está por detrás. Mas tudo bem. Ah, eu só queria falar de algumas curiosidades que são eu acho que também é necessário que todos pelo menos tenham alguma ideia disso. É que essa definição que a gente deu usando cartas locais, tudo isso, pode trazer também algumas coisas bem estranhas, assim. Tipo, o que é uma variedade exótica, em primeiro lugar? Uma variedade exótica é uma variedade cuja estrutura não é diffeomorfa usual. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar o seguinte. Desculpa. Bom, o conjunto das cartas, o conjunto de cartas é dita um atlas, tá bom? O conjunto de cartas é dita um atlas. E a gente, por exemplo, pode falar de uma atlas maximal. Um atlas maximal é quando ele contém todas as possíveis cartas. Ou seja, por exemplo, duas cartas que, por exemplo, né, duas cartas tal que cumplen essa propriedade, né? De que a composta da outra seja suave. Essas são chamadas cartas compatíveis. A carta Φ e a carta Ψ são compatíveis. Então, um atlas maximal é uma atlas que contém todas as possíveis cartas compatíveis. E um atlas maximal é também chamado de estrutura diferenciável. Ok.
Bom, uma coisa é que sempre existem infinitas estruturas diferenciáveis distintas. Para qualquer variedade, você consegue, bom, utilizando uma função desse tipo, a gente consegue mostrar que pode colocar muitos atlas distintos entre si. Ou seja, tal que não são compatíveis entre si. Porém, mesmo não sendo compatíveis, as estruturas diferenciáveis são difiomorfas. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Mesmo em eje acontece isso. Uma estrutura, a estrutura mais usual para eje simplesmente é eje mesmo, né? Eje mesmo, o atlas que vai considerar vai ser ele mesmo. A única carta que vai precisar vai ser a identidade. Não tem problema. Mas agora você pode dar uma outra estrutura diferenciável para eje e vai fazer o seguinte. E vai ter eje e vai fazer uma carta local x cubo. E isso também vai ir para eje. Então, se você olha isso como se fosse uma carta local, ela vai cumprir tudo, né? Ela vai ser um homeomorfismo. Ela vai ser um homeomorfismo, tá certo? Mas de fato, agora, se você considera essa carta local como essa outra carta local, você faz a composição, você olha que x cubo não é difiomorfismo. Não é. Porque vai ter um ponto no qual a derivada vai ser zero e bom, não vai ser difiomorfismo. Porém, vai ser homeomorfismo sim. E de fato, toda carta local é um difiomorfismo. Portanto, essas duas estruturas vão a ser... desculpa, aqui eu falei uma coisa bem errada. O x cubo... Desculpa. A bateria está acabando. Só um instante. Bom, o que eu estou querendo dizer é que aqui acontece um problema. Tipo, o x cubo é um difiomorfismo, mas essas duas estruturas não vão ser compatíveis por uma razão, tipo, porque quando você considera a inversa dela, em algum momento você vai ter a função raiz cúbica. E a função raiz cúbica, ela não é difiomorfa, não é suave. Porque a derivada no zero não está definida, né? Porém, as estruturas vão a ser difiomorfas. Mais ou menos, esse é um exemplo. Eu vou mandar para vocês uma prova bem mais detalhada desse fato. Mas, então, isso mostra que podem ter estruturas diferentes, não compatíveis, porém, elas vão ser difiomorfas. E o que importa nessa história é o difiomorfismo. Mais do que as estruturas, mais do que os atlas, é que as coisas sejam difiomorfas. Mas então, agora a pergunta é: será possível construir estruturas distintas de eje, tal que não sejam difiomorfas? Bom, nesse caso a gente encontrou atlas que não são compatíveis, porém são difiomorfos. Mas agora, será possível encontrar coisas que não sejam difiomorfas? E a resposta é que sim. E isso é o assustador. Para mim isso é bem assustador, cara. Ou seja, por exemplo, em dimensão menor ou igual do que 3,
é demonstrado e uma prova bem difícil, é uma coisa de muitas páginas de paper, bem difícil, é mostrar que para dimensão menor ou igual do que 3, não existem estruturas exóticas. Ou seja, todo atlas que você defina sobre a reta vai ser van a ser difeomorfos entre sí. Porém, bom, para n diferente de 4, para f diferente de 4, ou seja, para n maior do que 4, isso também vai acontecer. Olá, pessoal. Consegue ouvir agora? Sí, Sim. ahora se oye. Sim. Desculpa, eu achei que já estava dando certo. Desculpa. Bom, agora, estava falando sobre estruturas exóticas e falamos que no caso de EGN, em 4 tem uma estrutura exótica, infinitas estruturas exóticas. Agora, em SN, na esfera, por exemplo, para n igual a 4, ainda nem sabe se isso acontece. N igual a 7 foi o primeiro exemplo de parede exótica, que foi descrita pelo Milnor, no ano 1960 e poucos. Então, essa foi uma das primeiras coisas que a gente encontrou. E agora, o mais... Eu acho agora até engraçado, tipo, que para 5, para a dimensão 5, 6, 12, 56 e 61, são as únicas dimensões sem estrutura exótica. Ou seja, em todas as outras entre, no caso seria entre, a ver, entre 7 e 62 tem estruturas exóticas. Agora, novamente a pergunta: por que esses números são importantes? Por que? Bom, novamente uma coisa que ninguém sabe. E olha só, isso aqui é uma coisa bem fundamental, como eu falei antes. Ou seja, a gente simplesmente está fazendo cartas locais e a gente está colando coisas de um jeito diferenciável. Então, não faz
sentido nenhum, em princípio, que aconteçam essas irregularidades, tá certo? Um, Bom, então isso de fato é um tema de pesquisa atual. As variedades exóticas utilizam um monte de técnicas da geometria riemanniana, entre outros assuntos, fluxos de Higgs e outras coisas. E, bom, é um tema de pesquisa aberto para quem tiver interesse. Ah, pessoal, só uma coisa. ah, eu fui informado, eu vi agora, tipo que... só um instante. Eu vi agora que vai ter uma nova, vai ter uma disciplina e acho que ele vai usar, bom, o professor vai usar o mesmo link do CAST. Então, eu acho que a gente vai ter que encerrar a aula agora, porque ele vai começar às 6 horas, infelizmente. Mas então, pessoal, a gente vai ter que encerrar a aula por aqui. Eu peço desculpas novamente se eu não ficou muito claro as coisas que eu tentei passar. Eu espero que alguma coisa que eu falei tenha sido interessante, pelo menos, ou tenha motivado vocês a aprender mais. Eu vou mandar referências sobre o que eu falei hoje. Esse vídeo também vai ficar disponível no YouTube. E vamos tentar de fazer as outras vamos tentar de fazer mais coisas nas próximas aulas. Vamos fazer, por exemplo, agora sim vamos entrar na álgebra mesmo e vamos falar sobre as categorias, que são uma espécie de generalização da matemática, tá certo? Então a gente vai encerrar por aqui e muito obrigado pela sua atenção. Até amanhã, à mesma hora. Tchau, tchau, pessoal. Okay, yo.